Olá, que bom estar aqui novamente com vocês. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da USA Intermunicipal de Ourinhos. Convidamos você a conhecer um pouquinho mais sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita com base no Livro dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USA Intermunicipal de Ourinhos, que é o órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é responsável pela condução deste programa. Eu, Luciana Strauss, convido a Cidinha para fazer parte desta conversa. Seja bem-vinda, Cidinha. Obrigada, Luciana. Bom estarmos juntas de novo, né? Mais uma vez. Hoje abordaremos o tema Conhecendo o Espiritismo. O que acontece em uma reunião mediúnica? Então, vamos explorar aí mais um pouquinho do conhecimento da nossa companheira de doutrina, né? E vamos à primeira pergunta, Cidinha. O que é uma reunião mediúnica? Uma reunião mediúnica, ela é uma atividade que tem que ser privativa, é uma atividade séria, também instrutiva, porque nós aprendemos, né, de intercâmbio espiritual. E que ela é integrada, composta por trabalhadores que possuem conhecimento e formação espírita compatível com o objetivo da tarefa. Ele tem que saber, né? Tem que ter um pouco de entendimento para estar participando nessa reunião. Então, no caso de uma reunião mediúnica, esse encontro entre indivíduos, ele é marcado pela presença do exercício disciplinado e orientado da mediunidade, né? Ali, então, com a disciplina, a orientação, a mediunidade vai sendo exercida pelos indivíduos que compõem essa reunião mediúnica. Ou seja, entre o grupo, há sempre um ou mais médios em exercício de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. E essa reunião, por se tratar de uma reunião privativa, ela não é permitida a presença de outras pessoas que não integrem essa reunião. Há umas exceções, às vezes, né? Salvo na condição, às vezes, de um convidado ou de convidados pelo dirigente dessa mesma reunião, mas ainda assim é recomendado que essa medida seja útil, que possuam condições de participar na atividade. Então, assim, eu vou citar um exemplo de quando pode-se participar nessa reunião. Vamos pegar os estudantes, os trabalhadores do grupo de estudo de mediunidade que estão se preparando para trabalhar na mesa mediúnica e na hora dessa prática, eles podem também, que nunca viram ou não participaram, eles podem participar para ver, para estar ali presente, para ver, mas porque já sabem, já estão têm conhecimento e estão se preparando para participar. Então, é uma forma, né, de participação que pode ser convidada, é uma forma usual nas casas espíritas fazer essa prática. E por que, então, dessa reunião privativa, a gente tem que procurar assim, entender, se colocar no lugar dos desencarnados, dos espíritos que em desequilíbrios que vão ser atendidos ali, né, naquela coisa. Essa inoportunidade da presença de qualquer pessoa estranha, né, no local ali que não tem conhecimento nenhum, e nós vamos estar ali na realidade amparando, né, os espíritos desencarnados. Uma pessoa que não conheça nada, ela não vai ter um pensamento, uma condição de estar ali para auxiliar, né, vibratoriamente aquela reunião. Então, daí nasce o impositivo desse absoluto isolamento hospitalar para esse recinto, dedicado a semelhantes serviços de socorro e esclarecimento. Isso é André Luiz que nos ensina no livro Desobsessão. Então, ali é como se fosse um hospital, e no hospital exige-se silêncio, digamos assim, ainda que atualmente a gente não encontre muito isso, né? Mas é exatamente isso, para que a vibração, né, possa permanecer boa, essa receptividade aos desencarnados. Cidinha,
Existe fundamentação para se fazer uma reunião mediúnica? Sim, considerando, né, que uma reunião mediúnica, ela é um intercâmbio com o mundo espiritual, com os desencarnados, a gente vai lembrar do ensinamento de Jesus, muito conhecido, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 2, 3 e 9, que diz assim, ó, que saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E nesse mesmo livro, Desobsessão, o Emmanuel explica um pouco essa passagem, se referindo, né? Ele vai esclarecer, então, que Jesus, ao conversar fraternalmente com o obsesso, que era aquele homem, aquele que estava ali obsedado, pergunta-lhe o nome, né? Então, o médio está consciente, aquele homem, aquele médio naquele momento, ele estava consciente da pressão que ele sofria por parte dessas inúmeras inteligências conturbadas e errantes, né? Ele estava sendo assediado, digamos assim, e ele sentia essa pressão. Informa a chamar-se legião. Então, ele diz, é legião, porque eram vários que estavam ali a atormentá-lo, digamos assim, né? Então, o Emmanuel esclarece que o Cristo se entendia de forma simultânea com o médium, que era aquela pessoa que estava ali, e também com as entidades comunicantes, com os espíritos que estavam ali falando. E André Luiz, na apresentação dessa obra, ele também reforça essa colocação, dizendo que cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores nos trabalhos mediúnicos, quando não seja destinada a socorrer as vítimas da desorientação espiritual que lhe rondam as portas para a defesa e conservação de si mesmo. Então, o ideal é que toda casa espírita tivesse ao menos uma reunião mediúnica, né, para atender aos desencarnados, e assim não tivesse mais também para a sua defesa, a sua conservação, né, na casa espírita. Esse trabalho é importante. É organizada uma reunião mediúnica? Uma reunião mediúnica, ela é organizada com a participação, tem um dirigente e um substituto, se possível, né? Porque na falta de um, o outro faz. Os médios ostensivos, que seriam os médiums de psicofonia, os que falam, os que escrevem, os psicógrafos, os videntes e os audientes. Então, às vezes, a gente não encontra todos isso, mas quase que sempre numa reunião mediúnica é comum ter médium que fala o de psicofonia e o que escreve, o de psicografia, o médium escrevente. E os médios esclarecedores. Esses médios esclarecedores são aqueles que vão conversar com os espíritos, que antigamente se falava doutrinador, tem uso o termo doutrinador, dialogador, esclarecedor, e geralmente eles atuam, né, por intuição ou inspiração para atender esses desencarnados, né? Naquele momento ali a espiritualidade age nele por intuição ou inspiração para poder conduzir o diálogo, para auxiliar no diálogo ao desencarnado. E também há os médios de apoio ou sustentação, que são aqueles médios que vão aplicar o passe, se necessário, né, no médio de psicofonia, dependendo da comunicação, às vezes ele sente fluidos muito pesados, às vezes há uma necessidade, né, que o médium receba esse passe, e também para ofertar a sustentação na reunião mediúnica. Então, são aqueles médios que vão permanecer em prece, transmitir as suas energias psíquicas de forma harmônica e amorosa para que o trabalho se desenvolva, auxiliando aos médios de psicofonia e psicografia e também aos desencarnados. Mas a reunião mediúnica, ela tem três fases, ela tem uma divisão, vamos pensar assim. Então, a fase preparatória, né, que vão comportar algumas atividades necessárias para que aquela equipe se harmonize, para que os pensamentos fiquem alinhados, favorecendo o recolhimento, o relaxamento e a concentração para que os médiuns entrem, então, em sintonia com os espíritos que se manifestam. Então, é aquele momento da concentração,
né, da serenidade, coisa para que a equipe toda possa se harmonizar e entrar em sintonia naquele trabalho ali, naquele momento. Então, vai haver uma leitura inicial, uma página evangélico doutrinária, sem comentários, e uma prece de abertura, para que se inicie o trabalho. Iniciado o trabalho, nós vamos para outra fase, que é a fase da manifestação dos espíritos. Então, essa manifestação dos espíritos e ao diálogo com ele, é o momento, então, que o espírito vai falar, através do médium, e que o esclarecedor vai manter com ele um diálogo. Né, nessa fase, então, são canalizados todos os esforços da equipe espiritual e do plano físico, né, seja na sustentação, no esclarecimento, para que se obtenha um êxito. Qual é o objetivo? Auxiliar aquele espírito que está ali se comunicando, né, para a sua harmonia, para o seu reequilíbrio, enfim, nesse momento. E depois nós vamos para a última fase, que é a fase do encerramento da reunião mediúnica. Então, concluídas essas manifestações, há um momento, então, das vibrações, que são as irradiações mentais, feita pelo dirigente ou por alguém da equipe que ele designe, né? E vai depois ter a prece final. O ideal é respeitar o horário, né, do término, não ultrapassar esse horário, e no momento, então, dessas irradiações mentais também, é o momento que a gente pode solicitar mentalmente o auxílio dos benfeitores a favor de alguém, pela paz, enfim. E daí nós encerramos a reunião. Me diga uma coisa, qual é a finalidade dessa reunião mediúnica? A reunião mediúnica tem duas finalidades, vamos pensar assim. A primeira delas é o aprendizado que se adquire pelo saudável contato com os espíritos nas suas diversas ordens. Nós vamos estar envolvidos com espíritos sofredores, vamos estar envolvidos, às vezes, com mentores, com instruções. Então, essa parte a gente aprende muito, e principalmente, eu, como sou trabalhadora de mesa mediúnica, né, a gente sabe disso, principalmente com a dor, com a aflição, com o sofrimento, os relatos que os espíritos trazem, e isso é um aprendizado para nós, né? Porque a gente aprende, poxa, às vezes para não cometer a mesma atitude, ou então se direcionar melhor na vida, isso é bem importante, né? E a prática, a outra, então, a finalidade é a prática da caridade pelo socorro a encarnados e desencarnados. Aos desencarnados, porque a gente está ali naquele momento envolvido, né, com eles ali nesse trabalho, e aos encarnados através das nossas vibrações, ou até, possivelmente, né, aqueles espíritos que vêm à casa espíritas e que estavam, de uma certa forma, ligados a esses encarnados, né, e que são atendidos na mesa mediúnica. Quais seriam os objetivos dessa reunião? Tem vários objetivos, se a gente vai pensar, né? Então, prestar auxílio moral e doutrinário aos espíritos que sofrem ou que fazem sofrer. O que é isso? São esclarecimento, né? Às vezes a nossa conduta colocar ali sobre o evangelho, sobre a crença em Deus, às vezes a imortalidade. Então, aqueles que estão sofrendo, ou então aqueles que fazem os outros sofrer, no caso dos obsessores, ou aqueles que estão próximos, né? Interferindo com os encarnados. Então, isso faz com que a gente concorra para o equilíbrio e a melhoria desses espíritos, né? Que nem quando a gente conversa, tem um diálogo com alguém positivo e que nos traz coisas esclarecedoras, aquilo que nos auxilia. É a mesma coisa. Seja por meio dos aconselhamentos e outras ações espíritas, seja pelo acolhimento fraterno e solidário, porque esse atendimento aos espíritos desencarnados, eles quase sempre se dão de forma acolhedora e fraternal, a forma como se recebe, como se dialoga, e solidária também com a sua dor, no entendimento da sua dor, né? Amparar espíritos em processo de reencarnação, segundo as condições disponíveis. É comum, às vezes, espíritos que estão se preparando para reencarnar, que se manifestam nas reuniões mediúnicas, demonstrando, né, a sua fala, às vezes o seu temor, enfim, e coloca isso que está se preparando para o retorno à reencarnação.
Também contribuir para o reajuste espiritual dos espíritos portadores de graves desarmonias, né? Então, aqui, eu estava até pensando, estava me lembrando o quanto é importante esse aqui, porque há espíritos que têm graves desarmonias psíquicas, digamos assim, né? E às vezes não tem nem muita condição de entendimento, às vezes naquele momento, mas só o fato de estar ali no choque anímico, ali em contato com o médium, isso já dá para ele, né? Já está preparando para ter condições de melhores entendimentos para ele se renovar, para ele se modificar. E a espiritualidade usa muito isso, a gente lê nos livros, né? Trazer os espíritos em sofrimento maior, às vezes até sem entendimento, ou então aqueles muito desarmonicamente estão desequilibrados psiquicamente, muito revoltados, com muito ódio. Então, esse choque dá para eles vai auxiliando para que eles possam se esclarecendo mais rapidamente. Colaborar com os processos de desobsessão planejados e desenvolvidos pelos obreiros do plano extrafísico. Então, assim, a espiritualidade, nós sabemos que ela trabalha, né? Os amigos espirituais trabalham para conseguir levar as pessoas no centro, por exemplo, nos casos de obsessão, aqueles casos mais difíceis. Então, há todo um planejamento, às vezes, né? Para que nessa reunião mediúnica estejam aqueles espíritos que estão necessitados para esse atendimento. Favorecer o desenvolvimento da ciência espírita por meio dos estudos edificantes relacionados à mediunidade em geral e ao processo de intercâmbio mediúnico em particular. Uma reunião mediúnica é ali que a gente vê a parte científica, digamos assim, porque a gente vê a mediunidade em uso, né? Seja escrevendo, seja vendo, seja falando, seja ouvindo, então nós vamos estar ali tendo a comprovação de fatos através da mediunidade, né? Então é um momento também de estudo, digamos assim. Exercitar, e também esse outra coisa, exercitar o desenvolvimento das virtudes, em especial junto aos encarnados e desencarnados, tais como a humildade, a benevolência, a paciência, a fraternidade, a solidariedade, respeito, né? Então, isso tudo nós vamos aprender. Os espíritos também vão, no diálogo, né, de alguma forma, às vezes vão entendendo esse tipo de situação, e para nós que participamos muito mais, né, ali, em vendo todo o sofrimento, o desenvolvimento de uma reunião mediúnica. Cooperar com os benfeitores espirituais no trabalho e na defesa do centro espírita, ante as investidas dos espíritos descompromissados com o bem, que é aquilo que eu falei. A casa espírita toda deveria ter pelo menos uma reunião, porque exatamente nessas reuniões há um auxílio, né, para que possa também, às vezes, ser trazido os espíritos que estão investindo para que a casa espírita sucumba, para que a casa espírita seja atacada, esse tipo de situação. Auxiliar na construção da paz entre os povos, né? No momento das nossas vibrações, e mesmo se nós vamos pensar, os espíritos que são orientados, que são recebidos numa mesa mediúnica, eles andam por aí, há sempre uma interferência, né? Na desorientação das pessoas encarnadas. Então, isso aí também contribui para que haja um pouco mais de paz. Cidinha, uma pessoa participar de uma reunião mediúnica, é necessário alguma condição? São várias condições que devem ser observadas, né? Para que a primeira delas, ela precisa possuir um conhecimento básico da doutrina espírita, né? É, não podemos colocar uma pessoa que não saiba nada de espiritismo, não saiba o que ocorre numa reunião mediúnica, não sabe nem o que está fazendo lá numa mesa mediúnica, a conta de que ela tenha mediunidade, digamos assim, né? Que as pessoas falam. Possuir idade igual ou superior a 18 anos, né? Que é a nossa idade legal, para evitar alguns males, ainda que a época de Kardec, as médias eram menores do que essa idade, mas eram outros tempos, né? É. Agora, nossos tempos, assim, existe uma lei, uma regulamentação toda, então, ideal para que não se tenha, né, nenhuma dificuldade, nenhuma problemática. E a pessoa também tem que estar integrada em outras atividades do centro espírita, para ampliar o amparo espiritual de que necessita. Não é só trabalhar na mesa mediúnica.
também estar envolvida de alguma forma com os outros trabalhos do centro. O centro espírita tem tantas atividades, né? Então é importante, porque eu só vou lá naquele dia, eu não estudo, não faço, eu só vou lá naquele dia, no trabalho da reunião mediúnica. Não é o ideal, né? Para que o próprio médium possa ser cada vez mais amparado, principalmente se ele for um médium de psicofonia, que nós sabemos que as investidas em cima dele são inúmeras, para que ele abandone a tarefa, para que ele não vá adiante, né? E se ele não participa em estudo, não vai em palestra, não está mais adentrado às atividades da casa espírita, vamos dizer assim, que ele estará desamparado. Não estamos aqui dizendo que todos, porque há pessoas que podem ter essa capacidade, né, já desenvolvida, de não se deixar levar e consegue se sustentar, mas isso é raro. Então, o ideal que haja essa integração nas atividades para seu próprio benefício. Também cultivar o hábito do estudo continuado e da oração. Realizar o evangelho no lar. Quer dizer, as coisas usuais que nós teríamos que fazer sempre. Porque como é que eu vou sentar numa mesa mediúnica, vou ser um trabalhador de uma mesa mediúnica, eu não faço um evangelho, nem abro o evangelho, não sei o que está lá dentro, eu não faço uma oração, quer dizer, eu só chego lá porque eu preciso trabalhar, né? Então, essas coisas são importantes e necessárias. Apresentar também, o médico tem que apresentar condições físicas, morais e emocionais necessárias à participação da reunião mediúnica. Nós não podemos, por uma pessoa psiquicamente doente, por exemplo, ou então com o corpo físico muito debilitado, né? Nós sabemos que numa reunião mediúnica são energias que são trabalhadas, né? Então a pessoa tem que estar bem, tem que ter uma conduta moral, não se exige perfeição, mas ela tem que ter uma conduta moral, né? Com dignidade, ela tem que ter condições físicas e também emocionais, porque se ela estiver desequilibrada, ela vai ser joguete ali, não é? Ela já está desequilibrada, não consegue, não tem nem entendimento de si mesma. Como é que ela não vai se deixar levar? Então, isso é bem importante, né? Porque às vezes pensa assim, ele está desequilibrado porque ele precisa trabalhar. Não, a pessoa às vezes está doente, ela precisa se cuidar primeiro. Então, se não é doença, se é só naquele momento, estresse, mas faz a sua terapêutica espírita, se precisar, sua terapêutica medicamentosa, continue na palestra, no estudo, mas se abstenha do trabalho mediúnico naquele momento, se isso ocorrer. Quando estiver bem, retorna, mas o ideal é que seja dessa maneira, né? Então, o médico também tem que demonstrar disciplina, pontualidade e assiduidade perante o compromisso assumido, né? Então, o médium que trabalha em mesa mediúnica, principalmente, ele tem que ter o compromisso, ele tem que ter a disciplina, sim. Porque se, vou hoje eu estou com vontade, amanhã não estou, não vai dar certo, né? A gente tem que ter a responsabilidade, o compromisso assumido, o respeito, porque a espiritualidade prepara todo um trabalho, né? E se eu sou um médico de psicofonia, tá tudo bem, daí 5 minutos antes do trabalho, falar, eu não vou, hoje estou com preguiça. Né? Há toda uma desestruturação, então a gente tem que ter o próprio respeito com a espiritualidade também que conduz. Esforçar-se na busca do aprimoramento moral pela vivência do Evangelho à luz dos ensinos espíritas. Então, procurar se esforçar para melhorar, que isso aí a gente já sabe, né? Todos nós teríamos que cada vez mais tentar. Agora, Cidinha, tem uma frase que o telefone toca somente de lá para cá, que é do nosso Chico Xavier. O que tange a evocação dos espíritos em reuniões mediúnicas? Então, assim, no livro Chico Xavier, O Homem e a Obra, no capítulo Orientações e Opiniões, esse livro é um livro de autoria do Antônio César Perry de Carvalho, nós vamos ler lá, ele diz assim, ó, ainda nos tempos de comunhão espírita cristã de Uberaba, que é lá onde o Chico trabalhava, após psicografar algumas mensagens em reunião mediúnica, em reunião pública, uma senhora acercou-se dele e lamentou não ter recebido notícias do ente querido desencarnado. Então, o Chico fazia essas reuniões e ele recebia, né, as comunicações dos familiares, assim, das pessoas. Chico Xavier, então, respondeu-lhe afetuosamente: minha filha, o telefone só toca de lá para cá. Mas o que será que o Chico quis dizer com essa frase, quando ele falou isso?
Então, para sermos justos, temos que analisar o seu teor dentro do contexto desse trabalho mediúnico do Chico Xavier. Sabendo que as pessoas de todas as religiões o procuravam, em busca de uma mensagem de um ente querido, já desencarnado, as tais cartas consoladoras, que é o trabalho que é tão famoso do Chico, né? Que realmente foi um trabalho belíssimo, que auxiliou muitas pessoas. Então, muitas dessas pessoas que se dirigiam ao médium, querendo saber por que ainda não haviam recebido nenhuma carta, porque ele ia lá e o familiar não se manifestava, então, supunham que ele era o responsável pelo resultado, que isso era porque ele não queria, vamos pensar mais ou menos assim, né? Que o Chico era o responsável, é por isso que ele respondeu isso, né? Aí, considerando o público quase todo de não espíritas, né? Porque a maioria das pessoas não eram espíritas que lá iam, né? Em busca de consolo, ele usou essa frase: o telefone só toca de lá para cá. Quer dizer, os espíritos que vêm, não eu que chamo, que os invoco, né? Ou seja, não cabia a ele, como médium, evocar nenhum espírito. Ele se apresentava segundo uma programação espiritual, né? Possivelmente do Emmanuel, que era o mentor do Chico, que auxiliava, sobre a qual não tinha nenhum controle. Então, o Chico não tinha controle, não sabia quem ia se manifestar, não podia chamar. Ademais, nenhum médium tem o poder para forçar um determinado espírito a se manifestar, caso ele não queira ou não possa, por desígnios superiores que não o peçam. Portanto, esse argumento do Francisco Cândido Xavier é totalmente lógico e plausível ao se referir que o telefone toca somente de lá para cá. Simplesmente pelo fato de que nossos irmãos desencarnados, geralmente eles estão em estágio de readaptação e outros investidos por ocupações ou tarefas especiais de aprendizado. A gente não sabe como está lá o desencarnado, né? Então, esse lado é o lado de lá que sabe, que reúne, que traz, que escolhe, que enfim, que traz, né? Mas o médium, que era o caso do Chico ou qualquer outro, nenhum consegue fazer isso. A gente nunca vai saber, né? Se realmente. Por isso que a gente nunca pode garantir. E é muito comum, às vezes, as pessoas querem a reunião mediúnica, e isso eu cansei de ver até ali no centro que eu participo, de vez em quando a pessoa, mas eu queria uma mensagem da minha mãe que faleceu, eu queria isso, mas será que vem? Não, gente, isso a gente não pode garantir, a gente nunca, não dá para saber, não somos nós que chamamos, a gente pode fazer a vibração, tudo mais, isso aí é tudo com a espiritualidade. Cidinha, eu agradeço em nome de todos por mais esta colaboração, mais esse esclarecimento aí, mostrou aí a importância, a responsabilidade de um médium para participar de uma reunião mediúnica e a disciplina, o compromisso, né? Que não é brincadeira. Obrigada por mais essa vez essa colaboração. Obrigada, Luciana, até a próxima. Nos despedimos pedindo que o Senhor envie os amigos espirituais para encher de luz e amparo todos os lares. E que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa. Se você gostou, curta, compartilhe.